Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Lógica e Filosofia, e hoje vamos ter a nossa terceira aula sobre o Seminário da Filosofia da Linguagem para o UAB EAD da UFPEL, licenciatura em Filosofia. E hoje eu vou falar sobre quem? Aristóteles, ou como eu gosto de falar, o tio Ari. O nosso tio Ari, gente, ele era muito perspicaz. Por quê? Porque ele escreveu sobre tudo na filosofia e mais um pouco. Ele escreveu sobre ética, sobre metafísica, foi o pai da lógica, embora já tivesse lógica antes dele. E também escreveu sobre biologia, deu uns tropeços na física, mas a gente também não pode ser tão crítico, porque afinal de contas ele nasceu em mais ou menos 384 antes de Cristo. Gente, são quase 2.400 anos atrás, né? Um pouco mais, na realidade. 384 anos antes de Cristo é tempo. E ao que tudo indica, ele viveu até 322 antes de Cristo. Como vocês sabem, ele foi discípulo do Platão, assim como Platão foi discípulo de Sócrates. Mas, como vocês sabem também, Sócrates não deixou nada escrito. O que se sabe é pelos seus discípulos, sobretudo por Platão. Eu falei para vocês no último vídeo, na segunda aula, sobre o Crátilo, não falei? Mencionei alguma coisa de ato e potência, que ato e potência vem a ser estudada por Aristóteles na sua Metafísica. Mas vamos ao que interessa, dando um pouquinho do contexto histórico de como Aristóteles chegou à Academia de Platão. Há pelo menos duas histórias, segundo Will Durant. Will Durant é esse autor aqui, gente, do História da Filosofia. Eu deixei ele para vocês sobre a parte do Aristóteles, mais especificamente sobre a fundação da lógica, porque afinal de contas, para Aristóteles, lógica é uma ciência e também chamada de analítica. Quem deu o nome de lógica foi depois os medievais, certo? Então, o Will Durant tem pelo menos duas versões para como Aristóteles chegou na Academia de Platão. A primeira é que quando ele perdeu seus pais, vocês devem saber, né? O pai do Aristóteles era médico, tanto que o Aristóteles estava encaminhado para ser médico, mas aí ele não quis, ele foi para filosofia, né? Não quis, deve ter estudado bastante, porque como eu disse para vocês antes, ele sabe bastante coisa sobre biologia e áreas afins. Quando ele perdeu os pais, ao que tudo indica, ele foi muito irresponsável com a sua com o dinheiro que ele ganhou, com a sua fortuna, com a sua herança, vamos dizer assim. E de acordo com a sua irresponsabilidade, ele perdeu tudo. E aí ele teve que recorrer a alguns recursos para poder se alimentar, para poder inclusive comer. Essa é uma das versões. E que ele foi parar aos 30 anos na escola de Platão, na Academia de Platão. Mas a segunda versão, que acredito que seja verdadeira, ele foi parar na escola de Platão, na Academia de Platão, aos 18 anos, sendo influenciado, né, indicado pelo seu tutor, que na época era esposo da sua irmã. Bom, gente, eu acredito mais nessa segunda versão. De qualquer maneira, como o Will Durant fala, as duas versões dizem que ele foi um pouco responsável com seu dinheiro, com a sua herança, mas nas duas versões a gente termina no mesmo indicativo, que é Aristóteles foi um grande filósofo. Bom, na Academia de Platão ele ficou mais de 20 anos. E quando Platão faleceu, porque eles tinham uma diferença de idade bem grande, quase 50 anos. Quando Platão faleceu, Aristóteles inclusive pensou que ele ia ser o diretor da academia, porque o próprio Platão tinha o Aristóteles como
um aluno promissor, um dos seus alunos mais brilhantes. Como eu já falei em outras aulas, o Platão apelidou Aristóteles de nous, que seria inteligência em grego, né? Então é como se Aristóteles fosse uma inteligência personificada, imaginem vocês. De qualquer maneira, a direção da academia não ficou com Aristóteles quando o mestre faleceu. E, ao que tudo indica, ele ficou muito triste e ele foi embora da academia. Várias coisas aconteceram com ele no tempo que ele ficou longe de Atenas, certo? Ele voltou depois, inclusive ele foi o mestre do Alexandre, né, o Grande, vocês sabem disso, né, o tutor de Alexandre o Grande, mas depois ele voltou para Atenas e fundou uma escola chamada Liceu. No Liceu ele ensinava os alunos caminhando, por isso que chamavam a escola, chamam até hoje, né, de peripatéticos, que eles aprendiam caminhando. O que acontecia? Acontece, gente, que segundo as más e as boas línguas, Aristóteles não era tão bom na sua oratória. E quem escrevia para ele eram os seus discípulos mais antigos, vamos dizer assim. Tanto que o compilado do órgano, que é sobre o que eu vou falar hoje, órgano significa instrumento, né, ferramenta, e é o livro que ele trata sobre lógica, que antes ele falava analítica. O nome lógica veio depois com os medievais. Foram os discípulos de Aristóteles que compilaram o órgano. Tanto que ele tem uma determinada ordem. Mas dizem que ele era para ter outra ordem. Porque se fosse Aristóteles, se o próprio Aristóteles tivesse escrito e compilado todo o manuscrito, ele teria feito de formas diferentes. Mas isso são conversas de bastidores. Vamos para a fundação da lógica, então, propriamente dita. Há duas coisas. A lógica, gente, vem do logos, né? Significa razão, palavra, discurso. Isso vocês já sabem. A lógica, propriamente dita, significa organização. Organizar o que, professora? Organizar argumentos. Só que um argumento, como Aristóteles tinha feito, do tipo silogístico, um silogismo que é formado por 3 premissas, onde as 2 primeiras vão dar subsídios para que haja uma conclusão, ele é muito complexo, vamos dizer assim. Vou falar para vocês de frase por frase. Um silogismo propriamente dito, que é formado por 3 premissas, a sua primeira premissa é chamada de premissa maior ou predicado. A sua segunda premissa é chamada de premissa menor ou sujeito. E a sua conclusão, ela deve derivar ou ser consequência das outras 2. Tanto que nós temos aquele ditado, aquele silogismo bem famoso que é: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A gente pode transformar esse silogismo em letras apenas, para mostrar para vocês que o silogismo não tem nada a ver com conteúdo, e sim com a forma. E isso eu também já comentei em outras aulas com vocês. Professora, mas por que não tem a ver com letra, não tem a ver com conteúdo, não tem a ver com forma? Gente, nesse silogismo que eu dei como exemplo, que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, curiosamente, coincidentemente, todos são verdadeiros, ou seja, as 3 premissas são verdadeiras, porque tem outra coisa nisso. Um silogismo a gente não diz que se ele é verdadeiro ou falso, a gente fala se ele é válido ou se ele é não válido. Como assim, professora? Porque a propriedade do ser verdade ou ser falso, as propriedades, né, de ser verdadeiro ou ser falso, tem a ver com cada premissa separada. Então, se eu falo todo homem é mortal,
Sim, é verdadeiro. Sócrates é homem? Sim, é verdadeiro. Logo, Sócrates é mortal? Sim, é verdadeiro. Mas no conjunto da obra, se eu for colocar esse silogismo, se eu for tirar a prova dos 9 desse, eu vou fazer um diagrama de Venn ou o diagrama de Euler, por exemplo, lá da matemática, que tem a ver também com teoria dos conjuntos, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse silogismo é válido. O que significa isso? Significa aquilo que eu falei anteriormente. Se a conclusão é consequência direta das premissas anteriores, então esse silogismo é válido. E aí, pessoal, eu entro numa outra questão, por enquanto, abro um parêntese aqui. Vocês vão me perguntar, professor, e quando o silogismo é inválido ou não válido? A gente pode falar inválido ou não válido. Bom, aí a gente pode ter, falando numa linguagem formal, uma falácia, que eu já falei para vocês sobre as falácias nas aulas, inclusive, sobre estética. Rapidinho para vocês. Se eu tiver um argumento falacioso do tipo da generalização apressada, ou seja, todo aluno é indisciplinado. João é aluno, logo João é indisciplinado. Eu fiz isso no formato de silogismo, certo? Tá? Não verifiquei se ele é válido ou não, mas pela questão formal, ou seja, pela questão do conteúdo, porque a falácia a gente pode avaliar pelo conteúdo e pode avaliar pela questão informal, desculpa. A falácia a gente tem que, pelo conteúdo, é um engano, que é a mesma coisa que falácia. Deu para entender essa partezinha? Eu vou colocar para vocês um material extra dando essa indicação. Mas voltando nos nossos silogismos, como a gente tem falácias informais e falácias formais, eu falei para vocês uma informal da generalização apressada. Eu poderia falar uma formal que vem lá das regras de inferências, que modus ponens, por exemplo, que eu vou deixar para vocês lá no e-aula. Ok, fechado o parêntese, voltando ao silogismo. Por que que a primeira premissa é maior no silogismo? Porque ela abarca o todo. Ela é o que é dito de predicado. E predicado, como vocês sabem, é um conceito, uma ideia ou uma classe. E o sujeito? Por que que a premissa menor é um sujeito? Porque trata sobre, normalmente, um indivíduo, um objeto ou um grupo de indivíduos ou objetos. E significa que a gente trata de um nome, que seria Sócrates, Platão, Aristóteles, Voltaire e assim por diante. Ou a gente trata de uma descrição definida. O mestre de Platão, o mestre de Aristóteles, a esposa de Sócrates e assim por diante. Isso é uma descrição definida. Bom, em questão de linguagem, em questão de lógica e linguagem, o que o Aristóteles, ele tratava? Ele tratava que um silogismo, no âmbito da lógica ou da analítica, como ele falava, certo? Como eu já falei para vocês, o nome lógica veio depois. Ele dizia o seguinte, que primeiro a gente tem que distinguir o que é cada coisa, o que é cada objeto, colocar numa classe, uma classe onde esses objetos têm semelhanças. Como, por exemplo, Sócrates é homem. O que é ser um homem? É ter uma linguagem, é ser racional, é ser bípede, é ser mamífero e assim por diante, certo? E depois ele diz, né, é dito pelo Will Durant, que outro fio condutor que a gente tem no Aristóteles é distinguir entre sentenças
que hoje a gente chama de analíticas e sintéticas. Analíticas é aquelas que tratam da essência do indivíduo ou do objeto, e sintética é aquela que a gente trata sobre contingência. Então, por exemplo, o Sócrates daria um exemplo do seguinte: o homem é mortal. Ou o homem é um animal racional. O fato de ser mortal não é só o ser humano que é mortal. Outros seres, desde que sejam seres vivos, plantas e outros animais, também são mortais. Então seria um exemplo de sintético, de contingente, certo? E o fato de ser um animal racional é aquilo que diz que o ser humano, que está na essência do ser humano, ou seja, que é algo analítico. Onde tu tira a racionalidade, ele deixou de ser homem. Deu para entender? Agora, se eu falo, o homem é bípede, nós caminhamos por meio de duas pernas, certo? Somos mamíferos com duas pernas. Mas se por acaso a gente encontra alguém que por uma infelicidade perdeu uma perna, essa pessoa não deixou de ser um ser humano. Ela simplesmente não, ela fatalmente perdeu uma perna. Mas ela não deixou de ser um ser humano. Isso é contingente, isso é sintético. Quando eu falo da planta, uma coisa que seria analítico na planta, essencial na planta. As plantas, fazem fotossíntese. Isso é da essência da planta, que faz com que elas consigam respirar, certo? Mas se eu falo, por exemplo, a samambaia é uma planta que tem um formato que cai, que se coloca num arranjo e a gente consegue pendurar. Todas as plantas elas têm essa forma? Não. Isso seria contingente. Então, gente, o Aristóteles tem duas maneiras de lidar com a sua lógica, que por sua vez a sua lógica tem tudo a ver com a linguagem. Todas as coisas as coisas semelhantes umas às outras, elas pertencem a um grupo, a uma classe. Se eu falo de um indivíduo só, de um objeto só, eu trato de nome próprio. Por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Voltaire, como os exemplos que eu dei antes. Mas eu também posso falar Ana Paula, João, Maria e assim por diante. Só que, quando eu falar de nomes comuns como o meu, Ana Paula, João, Maria, José, eu vou ter que dar o contexto para falar da onde que eu tirei aquilo. E isso na história de contexto eu vou trazer mais adiante, que entra na questão da pragmática, certo? Mas se eu falo de filósofos, pensadores, celebridades, pessoas conhecidas do grande público, então eu posso falar sem dar o contexto. Aí eu posso falar, por exemplo, Katy Perry esteve em Portugal recentemente. Muito provavelmente a grande maioria vai saber de quem que eu tô falando. Tô falando de uma cantora. Muitos de vocês podem não saber quem é, mas uma pesquisada na internet recupera isso rapidinho, certo? Então, gente, por hoje então era isso. Eu queria trazer essa questão da lógica para explicar melhor a questão de nome próprio, para dar para vocês uma noção de descrição definida, porque mais adiante, lá com o Frege, eu vou falar sobre nome próprio, sobre descrição definida, sobre sentido, referência, sobre a relação de identidade. E aí isso vai ficar mais claro. E sobre a questão da falácia informal que eu dei de exemplo para vocês, eu vou deixar mais determinado, mais definido lá no E-Aula, tá? Tanto o exemplo que eu dei do silogismo, quanto a explicação do ser formal, da lógica ser formal e não ser conteudista. Por quê? Porque eu acho que ficou um pouquinho confusa essa parte. E eu vou dar um exemplo também
com letras ou com números. Eu acho melhor com letras. E fazer também um diagrama de Venn para ficar bem claro para vocês que quando a gente fala de um silogismo típico, dito por Aristóteles, a gente fala de forma e não de conteúdo. Mas se a gente fala de uma falácia informal com uma generalização apressada, mesmo que a gente use em formato de silogismo, a gente pode falar que é um engano da nossa linguagem. Tá bom? Espero que tenha ficado compreendido. Qualquer dúvida vocês me escrevam, seja aqui ou seja lá no E-Aula, que eu responderei com todo prazer, tá bom?